podemos fazer os bons de Bíblia. Quem conseguiu achar, diga amém. Quem não conseguiu, diga misericórdia, preciso de ajuda. Misericórdia. Preciso de Os senhores estão dizendo misericórdia. Somente que eu estou sem óculos Jeremias por 8, enquanto, né? versículo 22. Oi? Estou sem óculos por enquanto. Meu óculos, Por enquanto, gente, fique aberto, ele já fez o óculos. Agora eu estou na fila, a segunda vai ser eu. Ele fez meu o óculos. bendito óculos. O meu não está. E mesmo assim, porque eu forcei ele, tá? Aí ele fez o bendito óculos. Isso é o principal, né, cara? Para fora com o exame, né? E o exame também, daquela situação do glaucoma, eu vi ele saindo muito sorridente, aí ele veio dando o testemunho, que a médica falou que não tem nada a ver com glaucoma, que isso daí é tudo papo, que ele não tem nada nas vistas. Ô, glória! Jeremias 8, 22. Para a honra e glória do Senhor. Jeremias? Jeremias 8, 22. Aí vamos fazer a leitura. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura do filho do meu povo? Amém. Esse texto de Jeremias vai falar sobre o bálsamo de Gileade. O tema dele vai dizer a dor do profeta por causa da ruína do povo. E lá embaixo vai ter esse questionamento de Jeremias. Acaso não há bálsamo em Gileade ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Por que ele fez essa pergunta? Por que ele se referiu a Gileade desta forma? Porque Gileade era uma terra onde existia o quê? Os ungüentos medicinais, as ervas medicinais. Era uma cidade conhecida justamente por isso. Lá onde tinha essas ervas medicinais que serviam também para higiene do corpo, a questão de exalar o seu grande perfume, o unguento, um bálsamo de Gileade era muito conhecido como uma erva curativa dos males de doenças que existiam naquela época. E por que Gileade também era conhecido pelos seus médicos? Porque o local, a terra onde superabundavam essas ervas, tinha as pessoas que tinham um tipo de trabalho medicinal, que hoje em dia nós temos os nossos médicos. Mas eles preparavam aquelas ervas e exportavam para outros lugares, ou as pessoas vinham de muito longe buscar ali para poder levar para os seus enfermos. E dali eles também saíam nessas grandes expedições para poder fazer todo esse tratamento medicinal. Aí vai falar de uma terra aonde tem todas essas ervas, esse conhecimento medicinal, aonde tem o lugar onde superabundam as plantas que todo mundo precisa para a enfermidade. Por que as pessoas estão doentes? Quando a gente olha diretamente o texto, o que a gente vai pensar? Que está falando da cura humana, da saúde humana. Aqui ele não estava falando sobre isso. Ele fez um questionamento seguinte: Gileade, a princípio, o povo, aquela cidade, o povo estava numa situação de voltar para o Senhor, estava voltando para o Senhor. Porém, aconteceu um período de apostasia, ou seja, eles tiveram um grande encontro com o Senhor fez grande obra, manifestou sua cura, seu poder, seus sinais, e o que eles fizeram? Novamente se afastaram do Senhor. E por isso, essa pergunta é uma pergunta crítica. Vocês têm um médico, vocês têm a cura, mas vocês estão enfermos por quê? Hoje em dia, o que eu tenho percebido na vida dos homens é que há uma busca por uma cura. E essa cura, ela não está no corpo. A gente nunca se ouviu falar em tantas doenças que a gente nunca ouviu falar antes. Pandemias, epidemias, pestes, doenças, enfermidades, fundo emocional, físico, mas a maior delas está no espiritual. A maior doença que existe é o afastamento daquele que foi o Criador. O homem, ele tem se afastado cada vez mais do Senhor. O homem, ele tem deixado a apostasia dominar seu coração.
Porque a apostasia não é só unicamente do Senhor, mas é tudo que diz respeito às coisas de Deus. O homem está tomando certa antipatia por aquilo que vem de Deus. E existe uma enfermidade assolando o mundo e as pessoas não estão compreendendo. Elas estão buscando cura para o físico, mas para o espiritual elas não estão buscando cura. E aí, por que as pessoas vivem doentes no local onde tem remédio? Por que as pessoas vivem doentes onde tem médicos? É porque a cura que a gente precisa, ela vem de Deus. E quando a gente precisa de Deus, das coisas que vêm de Deus, nada nessa terra vai suprir. Enquanto a gente não entender que a gente precisa ser dependente do Senhor, que o vazio das nossas vidas só pode ser preenchida pelo Senhor, e que a nossa dependência tem que estar 24 horas no Senhor, vai ter uma grande enfermidade que nunca vai ser curada em cada um dos seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. A falta de Deus no coração humano deixa sempre aquele buraco, aquele vazio que nunca vai ser preenchido por nada. A gente pode ter os carros melhores, as melhores casas, fazer as melhores viagens, pode ter as melhores comidas, acesso às maiores culturas, os melhores planos de saúde, mas sem Deus, isso tudo não vai ter significado algum. Se a gente não fazer as pessoas entenderem que a maior dependência do ser humano tem que vir do Senhor, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, o homem sempre vai ter um vazio, uma enfermidade a ser tratada, e que nunca vai ser curado por nada nem por ninguém. Porque quando a gente verdadeiramente nós somos cuidados pelo Senhor, existe uma provisão tão maravilhosa, tão magnífica que a gente vem dando aqui, até os nossos testemunhos. Existe uma provisão tão poderosa que a gente vê que não é humano, não vem da situação da vida, não é as circunstâncias da vida que faz aquilo ali ter sentido para nós. É uma coisa com uma assinatura muito espiritual, muito sobrenatural. Nenhum homem consegue dar essa assinatura. Eu vejo os ricos miseráveis, eu vejo pobres muito abençoados e prósperos, porque eles entenderam tudo. O dia que o ser humano entender a magnitude de Deus e de viver todos os dias nessa dependência, o ser humano vai descobrir algo poderoso para a sua vida. Assim como foi com Gileade, assim como o profeta Jeremias falou para Gileade naquele momento: por que vocês estão enfermos? Por que vocês estão buscando cura? Porque sabia que era um povo que vivia uma vida de apostasia, de afastamento de Deus, afastamento das coisas de Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, tudo que vem de Deus nos causa estranheza, nos causa comichão, nos causa incômodo. A gente fica ali meio que arranhado naquele meio, como se fosse que não existe uma sintonia com o céu. Mas quando nós estamos em sintonia com Deus, parece que a gente vê sentido em tudo. É na pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que o profeta olha e fala: olha, vai vir chuva sobre a terra. Aleluia. A gente entende os sinais, a gente entende o mover de Deus, até nas formas mais silenciosas de Deus agir. A gente entende que aquilo ali foi fruto da mão de Deus. Miserável homem que não consegue entender milagres e chama de sorte aquilo que é um grande milagre. O homem que não é sintonizado com o Pai, com o Criador, ele chama tudo de sorte. Eu tive sorte, eu fui sortudo, eu sou um cara de sorte. E aquele que tem sintonia com Deus entende: eu sou a bênção. Isso daí é fruto do meu Deus, isso é um milagre. Então, se a gente enxerga os milagres de Deus em tudo, desde o acordar, ao sair da cama, ao pisar os pés no chão, ao olhar o céu azul, ou ver a chuva caindo, a gente entende os milagres naquele momento de aperto, que Deus chega com uma provisão estupenda e a gente fala: mas ninguém sabia, mas Deus sabia, Deus estava lá. É naquele momento da enfermidade que o Senhor chega, repreende, cura. É quando a gente ora por uma pessoa e a gente vê o agir de Deus na vida daquela pessoa. Isso daí é a mão de Deus. É muito custoso saber que existe um arquiteto e um criador para tudo isso. É a gente entender que tudo vem de Deus e é para Deus. Porque se a gente não entender isso, como é que o homem tem sobrevivência na face dessa terra? Como é que viver uma vida tão vazia e inexplicável
para tudo que acontece. E assim, essa crítica nessa pergunta de Jeremias, que ele fez uma indagação para que o povo viesse a pensar, é o que a gente precisa entender hoje em dia. As pessoas estão doentes da falta de Deus na sua vida. A maior enfermidade do homem é o afastamento de Deus. A maior enfermidade que pode levar o homem à morte e à ruína é o afastamento da presença do Criador, da presença daquele que faz todo sentido na nossa vida. Por isso que as pessoas hoje em dia não têm mais perspectiva de vida. Por isso que nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Nunca se ouviu jovens se suicidando, adolescentes querendo cometer suicídio, pessoas atentando contra a sua própria vida, porque não vê nela mais a razão da sua alegria. E a gente vai entendendo assim, nesse discorrer da vida, dessas guerras, pessoas que matam as outras por motivos fúteis. Tudo que é você, pai contra filho, filho contra pai, ninguém entende, mas há mais de 2000 anos atrás foi escrito na palavra do Senhor. Está tudo aqui revelado, tudo descrito, como aconteceria as circunstâncias da vida. E o homem, por não entender as coisas de Deus e não buscar entender as coisas de Deus, ele vive uma vida aonde tem, mas não consegue usufruir. Então, olha só, eu tenho cura, eu tenho médico, eu tenho médico, eu tenho ervas medicinais, mas aquele povo não tinha uma cura no espírito. Eles buscavam sarar o corpo, mas o espírito estava adoecido. E nenhum bálsamo, por mais nobre que fosse, e o mais caro, a especiaria mais cara, para poder exportar, não curaria ninguém naquele momento. E que a gente viva uma vida onde o grande bálsamo, porque o bálsamo, para ser extraído de uma planta, ele tem que ser macerado, ele tem que ser espremido, ele tem que ser cortado, ele tem que ser quebrado, ele passa por um processo até a planta liberar o seu bálsamo. Jesus fez a mesma coisa pela gente. Lá na cruz ele foi rasgado, ele foi moído, ele foi dilacerado, e dali saiu o bálsamo que curaria toda a humanidade, traria o perdão para as nossas vidas. Jesus fez isso, ele é o bálsamo. O sangue dele é o bálsamo que cura as nossas vidas, as nossas feridas, e que nos dá força para continuar e dizer para as outras pessoas: existe remédio sim, Gileade, mas existe cura para Gileade, existe cura para a sua vida, existe cura para esse rapaz que está lá com câncer terminal. O Senhor pode dizer: ó, hoje é o teu último dia de vida, como fez com Marcelo. Mas se o Senhor quiser falar, você vai viver para a honra e glória, você vai sair por aí sendo um dos maiores missionários dessa terra. Nós sabemos que o Senhor pode. Então a gente precisa levar essa palavra para outras pessoas. A gente precisa profetizar, a gente precisa agir, a gente precisa trabalhar nessa hora e dizer: o que há para mim existe para você. Então é essa palavra que o Senhor me deu. Eu volto para o pastor.